Boa noite, hoje nós vamos apresentar a primeira sprint do nosso projeto integrador. A nossa proposta é a padronização visual para gabaritos e brocs para nosso cliente Arnova. Os integrantes do grupo são Arthur Bispo, eu, Bianca Reis, Gabriel Hoffman, Gisiel, Tainara e Lucas. O processo de padronização que estamos propondo tem o objetivo de organizar e facilitar o uso de brocas e gabaritos na oficina. A ideia é adotar um código de cores em que cada furo terá uma cor correspondente. Por exemplo, o furo azul será um furo de 5 mm, o furo amarelo já será um furo de 7 mm, e o furo vermelho será um furo de 10 mm. Tanto as brocas quanto os gabaritos, elas seriam identificadas pelas mesmas cores. Assim, os trabalhadores poderiam escolher a ferramenta certa de maneira rápida e sem confusão. As brocas, elas seriam separadas por seções. A caixa vermelha teriam apenas as brocas de 10 mm, a caixa amarela apenas as brocas de 7 mm, e assim a caixa azul conteria apenas as brocas de 5 mm. Esse processo traz vários benefícios, como a redução de erros e retrabalho, o aumento da eficiência e da segurança no setor de montagem. Mesmo tendo algumas restrições como o prazo curto e o orçamento, seria uma solução viável, pois a empresa já tem os materiais básicos e aí as adaptações seria de forma simples. Em resumo, a padronização visual vai ajudar o trabalho, aumentar a produtividade e também, no futuro, pode ser aplicados em outras oficinas. Olá, meu nome é Arthur e eu vou falar sobre uma modificação simples, mas eficaz que a gente vai propor aqui para a empresa para auxiliar no processo de furação. Em muitos casos é preciso utilizar diferentes brocas para diferentes furos e aí que entra a utilização de cores em gabaritos. A ideia é aplicar cores diferentes no gabarito para indicar qual broca deve ser usada em cada ponto de furação. Por exemplo, se uma parte do gabarito requer uma broca de 10 milímetros, ela vai ter uma cor correspondente com o azul. Ou então, se precisa de uma broca de 10 milímetros, seria o vermelho, e assim por diante. Essas cores ajudam o operador a identificar rapidamente qual broca utilizar, sem precisar consultar tabelas ou fazer medições adicionais, por exemplo. Isso economiza tempo e, o mais importante, diminui o risco de erro. Ao ver a cor correspondente, o funcionário já sabe exatamente qual ferramenta pegar, e além de que isso facilita a identificação das brocas corretas, e essa abordagem melhora a eficiência e a precisão do trabalho. Em ambientes industriais, por exemplo, o tempo é crucial, e essa simplicidade no processo pode reduzir o risco de furação incorreta e melhora a produtividade. Tipos de tinta e métodos de aplicação. Para a sinalização de gabaritos, é fundamental utilizar tintas que oferecem boa aderência a diversos materiais, resistência à abrasão e produtos químicos em ambientes de produção. Tintas à base de esmalte sintético, epóxi ou poliuretano são opções viáveis, oferecendo boa durabilidade e resistência. A escolha dependerá do material do gabarito e do ambiente de uso. Para garantir a precisão e uniformidade das marcações, o uso de stencils ou dos gabaritos de pintura é indispensável. Eles podem ser fabricados em vários tipos de materiais, como aço, plástico ou vinil adesivo. Para a aplicação eficiente e uniforme das tintas através dos stencils, a pistolas de pintura de pequeno porte e os aerógrafos são recomendados. Para grandes volumes ou gabaritos maiores, os equipamentos de pintura industrial, os airless, podem ser considerados, mas com bicos finos para precisão. Custos de equipamentos, materiais de pintura e sinalização. O custo das tintas industriais de alta qualidade, como citado anteriormente, como esmalte, epóxi e poliuretano, varia, mas tem o seu valor estimado entre 50 a 200 reais por litro, dependendo da marca e do tipo da tinta. O consumo dependerá da área a ser pintada e da frequência da repintura. Os stencils e os gabaritos de pintura, eles podem ser reutilizáveis e ter custos variados. Os stencils simples de plástico ou vinil custam cerca de 20 a 100 reais por unidade, dependendo da marca e do tipo também. Já os stencils de metal de alta qualidade, durabilidade, e especialmente para marcações complexas, pode custar de 100 a 500 reais ou mais, dependendo da unidade, do tamanho e da complexibilidade. Os equipamentos de aplicação de pintura, as pistolas de pintura de pequeno porte ou os aerógrafos, custam de 150 a 800 reais por unidade. Os compressores de ar são de 500 a 2.000 reais. E os equipamentos de pintura airless, para os grandes volumes e os bicos de pressão, custam de 1.790 a 2.522,59. Olá, tudo bem? Sou Gabriel e agora a gente vai apresentar um pouco mais sobre o nosso sistema e o nosso projeto de monitoramento de ferramentas pelo uso de RFID. Agora falando um pouco mais sobre o projeto de implementação do RFID nos carrinhos de ferramentas, a gente tem que, através do RFID, a gente controlar a presença da ferramenta, utilizando uma etiqueta em cada ferramenta e, através das antenas, fazer a leitura disso e, com isso, ou acender uma lâmpada, falando se há a presença de todas as ferramentas, ou desenvolver um software que contém essas informações. Agora a gente vai explicar um pouquinho mais como funciona o sistema RFID. A gente tem as tags, que contêm as informações das ferramentas ou as informações que a gente quiser pôr. A gente tem as antenas, que fazem as leituras das tags. A gente tem o receptor. O receptor recolhe todas as informações que as antenas contêm e ou passa pelo hub, que caso tenha mais receptores, ele recolhe as informações e passa para um computador, ou a informação vai direta do receptor ao computador. Agora falando um pouco mais sobre os tipos de etiqueta em RFID, a gente tem as passivas, as semipassivas e as ativas. A diferença principal entre as passivas e outro grupo é a bateria e o alcance que elas conseguem emitir o sinal RFID.
Em nosso projeto, a gente pensou em utilizar as passivas, que é um custo menor e entrega uma ótima eficiência para o nosso projeto. Agora, falando um pouquinho mais sobre os receptores RFID. Os receptores, eles recebem os sinais das antenas que fazem a leitura das tags RFID, ou as etiquetas. Eles catam, juntam esse sinal e enviam para a placa controladora. A gente tem vários tipos desses, desde uma via, que inclui uma antena, até várias antenas, que nesse caso a gente tem um exemplo de 8 antenas. Agora, falando um pouquinho mais sobre as antenas RFID, a gente tem diversos tipos, o que muda principalmente em relação à distância que ela consegue fazer a leitura. Então, no nosso projeto, a gente utilizaria uma de pequeno a média distância de leitura. Agora, falando um pouquinho mais sobre a placa controladora, a gente pensou em utilizar a Raspberry Pi, que é uma placa controladora como se fosse um computador, um mini computador. Ela consegue fazer a leitura dos receptores e mandar informação, além de fazer o acionamento de algumas outras coisas. Ela é principalmente desenvolvida para atender projetos de média dificuldade e também para uma programação básica. Software essencial. Para leitura e processamento será utilizado Python. Ele é fácil de rodar em qualquer computador ou Raspberry Pi. Ele permite ler o leitor RFID via serial ou USB. Ele tem uma biblioteca pronta para MQTT Broker. E você mesmo define a lógica de OK, faltando ou extra. Na parte de mapeamento visual usando Python, temos as cores, por exemplo, verde, que seria tudo presente, status OK. Amarelo, ferramenta parcial, atenção, status parcial ou missing. Vermelho, faltando, ferramenta crítica, é um erro, status missing. E azul, uma ação requerida, manutenção ou inventário. Para comunicação entre os módulos será utilizado o MQTT Broker, Mosquito. Ele é leve, roda em Raspberry Pi, Windows ou Linux. Atua como uma central de mensagem. O Python publica o status, o ESP32 ou Arduino, ele lê e assim acende a lâmpada. E ele é praticamente um plug and play, instalação em um comando. E para o alerta visual será utilizado a ESP32, uma placa de Arduino simples, utilizando firmware simples também. Ali subscreve o tópico do MQTT e acende o LED ou a lâmpada conforme o status. Olá, hoje eu vou apresentar a proposta de orçamento do nosso projeto. Separamos em 3 cenários. Começamos com um cenário de uma gaveta. Aqui analisamos 2 opções, uma versão com Raspberry que oferece mais processamento e escalabilidade com custo de R$ 1.282,95 e uma versão mais simples com Arduino Uno, ideal para projetos mais básicos de validações, com custo de R$ 629,02. E já no terceiro cenário, é um cenário mais robusto. Temos orçamento para 8 gavetas, um leitor de 8 portas que permite gerenciar várias antenas ao mesmo tempo. O custo estimado desse cenário é de R$ 2.530,95, incluindo todas as tags, antenas, controle, receptores e infraestrutura elétrica. Boa noite. Nesse projeto nós buscamos atingir alguns objetivos importantes. O primeiro é que nós queremos desenvolver um controle assertivo e seguro nas ferramentarias utilizadas na produção. E além disso, a gente pretende também oferecer uma maior confiabilidade aos clientes finais da Aernova, trazendo inovações que melhorem a operação. E outro ponto também é expandir o uso da tecnologia RFID para outros processos futuramente dentro da própria empresa. E por fim, nós queremos trazer tecnologias eficazes que sejam acessíveis e de fácil manutenção para garantir a eficiência do dia a dia. Apesar dos benefícios, nós também iremos enfrentar alguns desafios durante essa implementação, e um deles são os custos, que podem ser altos, já que eles envolvem a compra de equipamentos, de etiquetas, softwares e também treinamento de toda a equipe após a implementação desse processo. O outro desafio também é a interferência causada por metais líquidos, que eles podem atrapalhar a leitura das etiquetas e prejudicar o funcionamento dessa tecnologia. E temos também a questão da padronização tecnológica. A falta de padrões, ela pode ter alguns protocolos que podem gerar incompatibilidade entre esses diferentes sistemas, o sistema que já é utilizado e o novo sistema que será implementado. Bom, já pensando por um outro lado, os benefícios do RFID, eles são muito relevantes. Ele permite o rastreamento em tempo real de peças e equipamentos. E já pensando mais à frente, em diversas áreas, ele também
possibilita um monitoramento de acesso mais preciso, registrando quem entra e quem sai nas áreas restritas, e isso aumenta a segurança. No estoque, fornece também contagens em tempo real, reduzindo erros e rupturas. E, por fim, ele aumenta a segurança no controle, já que ele melhora a visibilidade sobre os ativos, reduzindo perdas, furtos. Ou seja, o uso de RFID na aviação ele traz ganhos operacionais e de segurança, justamente pela identificação única e pelo rastreamento em tempo real. Muito obrigada a todos, espero que tenha ficado claro e aguardamos o seu feedback.